Bem, vamos aqui então iniciando os nossos estudos sobre o panorama histórico da teologia. Vamos aqui fazer alguns comentários sobre a teologia patrística. Obviamente não vai dar para a gente se debruçar sobre toda a patrística, tudo bem? São 7 séculos aproximadamente, são centenas de obras que nós deveríamos estudar se nós quiséssemos ser especialistas nisso. Então nós iremos aqui fazer um resumo, um pequeno apanhado sobre esse período histórico. Eu vou tentar deixar algumas coisas para você ler sobre a patrística, tudo bem? Qualquer dúvida, mande sua pergunta, esse material eu vou colocar à sua disposição para baixar. A raiz etimológica da palavra patrística provém da raiz grega pater, que deriva pai e padre. Então, quando a gente fala aqui em patrística, nós podemos chamar os padres da igreja ou os pais da igreja, tudo bem? Ambos os termos estão corretos. Então, quando você ouvir pais da igreja, padres da igreja, não estranhe, tá certo? O termo abrange os autores cristãos primitivos, de relevância sobre temas teológicos, representando a doutrina eclesiástica clássica. Ou seja, nós temos aqui aquele período histórico ali, desde a era dos apóstolos, tá? Quando o último apóstolo morre, começam os discípulos desses apóstolos, seja leigos, seja bispos, ou seja, leigos e sacerdotes, eles começam a explicar, começam a defender, começam a especular, começam a fazer a teologia católica, tudo bem? Então, quando os apóstolos morrem, os discípulos, aquelas pessoas que ficaram ali perto dos apóstolos, aprenderam com eles, começam a ensinar, começam a defender, começam a pregar. Esses são os pais da igreja, tudo bem? E esses homens vão passando esse ensinamento de geração em geração. Obviamente, tiveram também mulheres, apesar das obras serem bem pequenas, tudo bem? Nesse sentido, os padres da igreja são a referência eclesiástica literária no mundo antigo. Ou seja, nós temos que entender aqui uma coisa bem simples, tá? Se você quer realmente ser um estudioso de teologia católica, você vai ter que passar pelos pais da igreja. Não dá para, hoje em dia, alguém dizer que gosta de estudar teologia e ignorar esses homens, Santo Irineu, Santo Inácio de Antioquia, Eusébio, Policarpo, tudo bem? E outros mais. Show de bola? Então é ali que a teologia, é ali que os pressupostos da fé começam a ser estabelecidos. Pai, padre, quem eram? Os pais da igreja eram padres ordenados, bispos e inclusive leigos que ensinavam e defendiam a fé no período primitivo. Podemos dizer que o período patrístico começou de fato após a morte do último apóstolo. Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, vamos ali imaginar o último apóstolo, São João. Não podemos dizer que a patrística já existia, o período dos pais. Por quê? Porque enquanto tivesse um apóstolo vivo, nós ainda estávamos na era apostólica. Então, termina a era apostólica, começa a era patrística, tá bom? Só que existem algumas diferenças entre patrística, patrologia e pais da igreja. Vamos aqui entender, tá bom? Veja, são diferenças de nomenclatura. Vamos aqui começar pela teologia patrística. Veja, quando você ouvir o termo patrística, refere-se ao conjunto de textos produzidos e reconhecidos pela igreja como ortodoxos, ou seja, que são considerados como corretos em relação ao ensinamento dos apóstolos, ou apesar de pequenos erros, não incorrem em heresia. Então a patrística, quando nós usamos esse termo, estamos nos referindo aos textos propriamente dito. Por exemplo, contra as heresias de Santo Irineu de Leão, tá certo? As cartas de São Clemente Romano, os textos de São Policarpo de Esmirna, a história eclesiástica do Eusébio de Cesareia, as confissões de Santo Agostinho, as cartas de Santo Agostinho, a Trindade, tudo bem? Então, a patrística refere-se aos textos, às obras teológicas que eles produziram. Nós temos também a patrologia. O termo patrologia é usado para expressar, sobretudo, o estudo histórico e literário, ou seja, a vida e a obra dos escritores cristãos antigos, tratando-se assim de uma disciplina de caráter eminentemente histórico.
cujas principais funções são... Então, quais são as funções da patrologia? Perceba que na patrologia não estamos preocupados com a teologia do texto, o que é que está escrito. Estamos mais preocupados com a vida e a obra dos pais. Então, se você quiser pegar, por exemplo, ali o livro de Santo Irineu de Leão contra as heresias, o Ad versus Heres, você não vai encontrar a vida dele. Tá? Você tem que pegar um livro de patrologia. Se você pegar o livro do Santo Irineu contra as heresias, você vai estar com uma obra patrística. É a teologia dele. Então, as funções da patrologia nós podemos separar aqui em dar a conhecer a vida e a formação dos padres e outros escritores eclesiásticos, tendo em conta o contexto que originou a composição das suas obras. Então perceba que aqui no item A, a patrologia busca conhecer a vida, a formação, a história, onde nasceu, onde morreu, onde viveu, onde passou mais tempo de sua vida. Esse é o objetivo da da patrologia. Item B, estabelecer a lista dos seus escritos, distinguindo os verdadeiros dos falsos. Ou seja, existem, aqui também, nesse período primitivo, muitos textos foram escritos por alguns pais da igreja que se perderam, tá certo? E fica difícil identificá-los. Hoje em dia está praticamente impossível. É a arqueologia completamente moderna, a teologia moderna, pesquisas bibliográficas moderníssimas, e mesmo assim não se encontra mais novos textos. Porém, de vez em quando um novo texto aparece, tá certo? Esse texto era de Santo Irineu, era de Santo Agostinho, era de Policarpo, de Pápias, de Orígenes. O estudante de patrologia, ele vai analisar, tá certo, a maneira da escrita para poder saber se aquele texto que foi encontrado são verdadeiros e podemos atribuir aí ao pai da igreja ou falso, tudo bem? Então essa é uma função do patrologista, que obviamente o patrologista tem outros conhecimentos, como teologia, como arqueologia, tudo bem, gramática. Item C, apreciar o caráter e a importância das suas obras. Então, o estudante de patrologia, ele vai buscar entender qual o impacto daquela obra em determinado contexto, em determinada comunidade, em determinado momento, tudo bem? E o item D, expor os aspectos doutrinais mais importantes. Então, o item D é o mais próximo da patrística, digamos assim, tá? Olha aqui, ó, atenção. A patrística ocupa-se do pensamento teológico dos padres e a patrologia tem por objetivo a vida e os escritos dos mesmos. Então, que fique bem claro, o estudioso de patrística, ele vai analisar o texto e comparar com a doutrina da fé. Tudo bem? O estudioso de patrologia, ele vai buscar conhecer o contexto histórico e a vida do pai. Qual dos dois é mais importante? Os dois são mais importantes, tudo bem? Só que para um estudo teológico, inicia-se com a patrística, tá bom? Deste modo, enquanto a patrística possui um caráter doutrinal e, portanto, teológico, a segunda move-se mais no contexto da indagação histórica e da informação bibliográfica e literária, tudo bem? Olha aqui, ó. O estudioso da patrística é a pessoa que extrai a teologia dos escritos dos padres, tá certo? Para fazer os seus estudos. O estudioso de patrologia tem o foco na vida, formação e escrito dos pais. Não se preocupa tanto com a teologia dos textos. Ou seja, o estudioso de patrologia ele não está tão preocupado se ali tem uma pequena heresia, se tem um pequeno erro. Ele só quer saber da vida, da obra, do contexto, tudo bem? Se são ortodoxos, se estão de acordo com a fé da igreja, essa tarefa é do estudioso de patrística, que por sua vez irá analisar as informações contidas nos textos, comparar com a doutrina da fé e buscar outras informações teológicas. O estudioso de patrística normalmente também é estudioso de teologia dogmática. Por quê? Porque quando você pega ali aqueles textos patrísticos, você vai comparando com a dogmática, tudo bem? Com tudo aquilo que a igreja já ensinou sobre Mariologia, Cristologia, Eucaristia, Deus, soterologia, pneumatologia e outros assuntos. A patrística e a Suma Teológica são as duas fontes abundantes de teologia dogmática, tá bom? Eu mesmo, quando quero me aprofundar em teologia dogmática, obviamente eu tenho livros modernos, né, escritos neste século e no século passado, em especial os do século passado,
mas eu também, obviamente, jamais vou abrir mão da patrística e da Suma Teológica para estudar questões dogmáticas. Foi nessa época, ou seja, na época patrística, que se formou a doutrina reconhecidamente oficial da Igreja na luta contra as grandes heresias. Então foi ali que abundavam as heresias no cristianismo primitivo e começou os combates. E durante esses combates, a fé ia sendo ensinada de maneira clara, ensinada de maneira concisa, tudo bem? Ensinada de maneira concisa. Normalmente se considera o período da patrística, o que vai dos apóstolos até Santo Isidoro de Sevilha, ou seja, em 536, tá? Desculpa, 636 no Ocidente. Ou seja, são dois períodos, tá? O período patrístico ocidental e o período patrístico oriental. Os estudiosos dizem que no Ocidente o período patrístico foi até 636. No Oriente o período patrístico foi até 749. Tá bom? Isso aqui é apenas o nascimento e morte desses pais da igreja. Tudo bem? Então, a patrística no Oriente, segundo os estudiosos de patrologia, durou até 749. Certo? A origem do termo patrística. Tá? Nós já entendemos o que é a patrística, mas a origem do termo, tá, foi criado ali no século XVIII a fim de indicar a doutrina dos pais da igreja e distingui-la de quê? De outras especificações da teologia. Porque já existia a teologia bíblica, já existia a teologia escolástica, já existia a natural, tá certo? E o termo patrística foi criado para quê? Para distinguir a teologia dos pais daquela teologia que já era ensinada por Santo Agostinho, por Santo Tomás de Aquino, tá bom? Pelos escolásticos. Nós temos 3 momentos na patrística. Nós temos o primeiro momento que vai do início da patrística, ou seja, até ali da morte do último apóstolo até o Concílio de Nicéia. Nós temos o segundo momento que vai do florescimento até o Concílio de Calcedônia, tá bom? O florescimento aqui é com Santo Agostinho, tá certo? Até o Concílio de Calcedônia. E nós temos o terceiro momento, né, da finalização no Ocidente até 636, tá? E no Oriente até 649. É quando termina aqui, segundo os patrologistas. No século I nós temos os padres apostólicos. No século II nós temos os padres apologistas. No século III nós temos as escolas de Alexandria e Antioquia. No século IV nós temos os padres capadócios. Vamos aqui falar sobre cada um deles, você vai gostar. Veja, quem eram os padres apostólicos? Os padres apostólicos referem-se à primeira e à segunda geração na igreja após os apóstolos. Você vai entender por que eles eram chamados de apostólicos. Assim, eles representam os sucessores imediatos dos apóstolos. Daí o nome de padres apostólicos. Olha aqui um exemplo. Ó. Dentre eles, nós temos quem? Santo Inácio de Antioquia, tá certo? Nós temos também São Policarpo de Esmirna, São Clemente Romano, que foi papa, tá certo? Nós temos Barnabé, nós temos o Pápias, tá? Não confunda com papa, Pápias, é um homem. Ainda nesse período nós temos também o quê? A Didaqué, conhecida como o primeiro catecismo cristão. Não podemos esquecer que, por exemplo, aqui nós temos aquela famosa frase do Santo Inácio de Antioquia: onde estiver o bispo, aí esteja a multidão, onde estiver Cristo, aí esteja a Igreja Católica, quando ele escreve a sua carta à Igreja de Esmirna, tudo bem? Salvo engano aqui, são tantas coisas, são tantas obras na patrística, tantas citações, e nós temos que entender também que São Pedro foi bispo de Antioquia, tá bom? E depois, quando São Pedro morre, nós temos lá o Santo Inácio. Nós temos também São Policarpo de Esmirna, né, que foi bispo, e São Clemente Romano, que escreve uma carta para a igreja de Corinto, admoestando aqueles mesmos problemas que São Paulo já tinha denunciado em 1 aos Coríntios. Esses homens estavam ligados aos apóstolos de várias maneiras, tanto pela proximidade cronológica, tudo bem, no tempo, como pelo estilo e continuidade no pensamento apostólico. Então, eles são os padres apostólicos porque eles estavam ligados aos apóstolos, a primeira e a segunda geração. Em seguida, nós temos o quê? Os padres apologistas. Os padres apologistas são autores cujos escritos se deram em defesa da fé
e dos cristãos perseguidos. Aí aqui nós temos que entrar naquele contexto ali do cristianismo primitivo e perceber que o cristianismo estava sendo perseguido, a igreja perseguida, atacada de diversas maneiras, através de filosofias, através de a própria filosofia greco-romana, tudo bem? Perseguição propriamente dita, tá? Física, moral. Surgem o quê? Surgem os padres apologistas. Diziam que os cristãos eram canibais porque comiam a carne literal de Jesus. Aí os pais da igreja vão defender a fé. Dentre eles, destacam-se quem? O Diogneto, tá? São Justino, Santo Irineu de Lyon, uma obra maravilhosa. Busque a obra Contra as Heresias, tá? As primeiras 90 páginas você vai cansar demais porque é só refutação ao gnosticismo, mas depois fica muito boa a leitura. Aristides de Atenas, São Justino, Hipólito de Roma e outros padres apologistas, tudo bem? Em seguida nós temos as escolas de Alexandria e de Antioquia. A teologia patrística é marcada por essas duas grandes escolas teológicas, tá? Alexandria e Antioquia, que tiveram seu florescimento entre o século 3 e 4, ali depois de Cristo. A escola de Alexandria é mais antiga e destaca-se pela ênfase na natureza divina de Jesus Cristo, até por causa dos ataques que essa escola sofria, tendo sua base filosófica em Platão e uma abordagem alegórica da Sagrada Escritura como método de estudo. Ou seja, nós percebemos que a escola de Alexandria era muito filosófica, focava muito no platonismo. A escola de Antioquia se destaca pela ênfase na natureza humana de Jesus Cristo, tendo sua base filosófica em Aristóteles e a abordagem literal das Sagradas Escrituras como método de estudo. Nós temos então a fase de ouro da patrística, tá? A fase que vai depois dos 4 grandes concílios, Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, e nós temos também, né, que eles constituem a unidade da fé, esses concílios, tá? Pelas formulações dos dogmas fundamentais do cristianismo. Tudo bem? Que nós iremos ver aqui para finalizar a nossa aula. Quando a gente chega no Concílio de Niceia, nós percebemos que o ponto central era a questão cristológica da natureza de Cristo, tudo bem? E a sua relação com o Pai, devido aos ataques heréticos, tá? Que o concílio teve que defender. A elaboração da primeira parte do credo niceno-constantinopolitano, a defesa da fé contra a heresia ariana, tá? Ário era um bispo. Nós temos em seguida o Concílio de Constantinopla, onde o ponto central era a finalização do credo que tinha começado em Niceia, tudo bem, o credo niceno. Essa versão, criada no Concílio de Niceia e finalizada em Constantinopla, procurou apresentar o conteúdo da fé com alguns desdobramentos mais explícitos em respostas às heresias cristológicas e trinitárias da época. Gerado, não criado, Deus de Deus, enfim, são respostas a heresias da época, tudo bem? Nós temos também o Concílio de Éfeso, onde o ponto central era o debate sobre os ensinamentos de Nestório, que era o patriarca de Constantinopla. Nestório dizia que em Jesus habitavam 2 naturezas e 2 pessoas. Logo, Maria era mãe da pessoa humana e não da pessoa divina. Na cabeça de Nestório, em Jesus tinham 2 pessoas, tá? E o concílio vai dizer que Jesus é apenas uma pessoa, tá? Natureza humana, natureza divina e uma só pessoa, tudo bem? Maria Theotokos, mãe de Deus, né? O concílio de Éfeso também abordou isso, tá certo? Muita gente acha que o objetivo do concílio era dizer que Maria era mãe de Deus, mas não era. O objetivo do concílio era dizer que Cristo era Deus e homem. E uma das consequências de Cristo ser Deus e homem é que Maria seria mãe de Deus. Então o objetivo do concílio de Éfeso não era Maria, era Cristo, tá certo? E consequentemente Maria foi considerada a mãe de Deus, tudo bem? A fé foi defendida contra a heresia nestoriana, onde vai dizer que em Jesus existem 2 naturezas e uma pessoa. Natureza humana, natureza divina e uma só pessoa. Cristo é uma pessoa. Pessoa humana ou pessoa divina? Não importa, não existe isso. Ele é uma só pessoa. Pessoa chamada Jesus Cristo. Tudo bem? A persona. Beleza? Olha só. O Concílio de Calcedônia. Tudo bem?
Ponto central era o princípio da união hipostática de Jesus Cristo, ou seja, as naturezas humanas e divina da pessoa de Jesus Cristo, defesa contra a heresia monofisista. Isso aqui tem a ver com o que eu acabei de falar, tá? A igreja vai dizer o quê? Essa pessoa que existe em Jesus, ela é humana e divina, então não tem por que a gente ficar procurando. É mais humano, é mais divino? Eles ficavam debatendo isso, né, o Nestório, e isso gerou problemas, tudo bem? O monofisismo negava a humanidade de Jesus, tá bom? Dizia que ou era mais divino do que humano, ou não tinha nada de humanidade. Dizia que em Jesus só existia uma natureza, tá? E uma pessoa, a divina. Ele era só Deus. Ele não era humano. Segundo Eutíquides de Constantinopla, né, o herege do monofisismo, após a encarnação, quando Cristo encarna, a natureza divina absorveu a humana e Jesus deixou de ser humano. Era isso que o monofisismo ensinava, tudo bem? E foram essas coisas que os concílios tiveram que debater. Tudo bem? Desculpe uma aula tão longa, eu espero que você tenha gostado. Me pergunte, tá? Eu vou deixar esse material para você baixar, vou deixar outros materiais para você baixar. Esse curso é bem abundante de materiais complementares e eu espero que você esteja gostando, tá bom? Abraço, bons estudos e até a próxima aula.